Por que você tem tanto medo de ficar sozinho? Tipo, para pra pensar. Quando você imagina passar um fim de semana inteiro em casa, sem ninguém, sem planos, o que você sente? Se a resposta for ansiedade, desconforto ou até mesmo pânico, você não tá sozinho. Porque desde criança a gente foi programado pra acreditar que ficar sozinho é sinônimo de fracasso social. Se você tava sozinho no recreio, era porque você era o estranho. Se você vai no cinema sozinho, é porque você não tem amigo. E se você passa um sábado em casa sem sair pra nenhum canto, é porque ninguém te convidou pra nada. Mas e se eu te disser que essa ideia de que ficar sozinho é uma coisa ruim tá completamente errada? Na verdade, esse medo que a sociedade colocou na sua cabeça tá te roubando de uma das peças mais importantes pro seu desenvolvimento pessoal. Porque tem uma diferença enorme entre ficar sozinho por medo e ficar sozinho por escolha. E quando você entender essa diferença, você nunca mais vai enxergar a solidão do mesmo jeito. Você vai parar de ter esse pavor de ficar sozinho e você vai começar a se sentir bem sem ninguém. E com o tempo, esses momentos vão começar a ser indispensáveis pra você. E isso é uma coisa que pouquíssima gente sabe fazer. Hoje em dia, saber se sentir completo e feliz sozinho é praticamente um superpoder. E nesse vídeo você vai aprender justamente isso. Você vai entender como que esse medo de ficar sozinho foi implantado na sua mente, por que a gente confunde solidão com solitude, e mais importante, como você pode transformar esses momentos sozinhos de uma coisa que te dá ansiedade pra uma coisa que te traz paz. E no final do vídeo você vai sair daqui sabendo exatamente como ter uma autossuficiência emocional de dar inveja e por que isso pode ser uma das coisas mais importantes da sua vida. E se liga, um anime que explora esse tema todo de um jeito muito genial é Solo Leveling. No mundo do anime tem essas dungeons, sabe, tipo dungeon de RPG mesmo, e quem fica encarregado de cuidar dessas dungeons são os caçadores. Daí todo mundo sempre vai nessas missões em grupos, né? Até porque fica muito mais fácil você limpar uma dungeon com 10 pessoas te ajudando. Mas o protagonista, o Jinwoo, ele faz diferente. No começo da história ele era o caçador mais fraco do mundo inteiro. Pois é. Ninguém queria ele no time porque ele só atrapalhava. Daí ele acabava ficando sozinho, ficava fora das missões, não por escolha, mas por rejeição, sabe? E isso, mano, é definição de solidão. É quando você tá sozinho porque ninguém te quer por perto. Mas aí a história começa a ficar interessante, porque depois que o Jinwoo consegue acessar o sistema, que é tipo um sistema de evolução de RPG, ele começa a fazer as dungeons completamente sozinho. Só que dessa vez ele não tava sozinho porque ele foi rejeitado. Era porque ele escolheu ficar sozinho. Ele percebeu que ele não precisava de ninguém e que, na verdade, ele dava conta de limpar as dungeons e evoluir de nível sem depender dos outros. E sabe por que isso é tão fascinante pra gente? Sabe por que todo mundo fica obcecado com esse tipo de personagem? É porque eles não precisam nem querem a aprovação de ninguém. E a gente admira isso, na maioria das vezes porque a gente queria ser igual. Mas então, por que a gente tem tanto medo de ficar sozinho se a gente admira isso? A resposta mais simples e direta é que a gente foi programado assim. Desde criança a sociedade te ensinou que ficar sozinho significa que tem alguma coisa errada com você. Lembra daquela sensação horrível de sentar sozinho no recreio? Ou então de não ser chamado pra alguma festa de aniversário? Esses momentos ficaram gravados no seu subconsciente. E agora você pensa que ficar sozinho é igual ser rejeitado, que significa que você não tem valor nenhum. E essa programação fica tão enraizada na sua mente que até hoje, quando adulto, você sente aquele aperto no peito quando você precisa fazer alguma coisa sozinho, sabe? É como se você ficasse em companhia fosse a prova de que você falhou como ser humano. Mas a real é que essa associação tá toda errada, e isso é só condicionamento social. Porque o problema não é você ficar sozinho, o problema é como você foi ensinado a interpretar essa situação. Mas quando você reconhece que essa é só uma interpretação que a sociedade programou em você, você pode começar a mudar o jeito que você enxerga esses momentos sozinhos. E pra entender como fazer isso, a gente precisa falar de uma coisa que, sem zoeira, pode mudar a sua vida. A diferença entre solidão e solitude. Solidão é quando você tá sozinho, mas se sente abandonado. É aquela sensação involuntária de que ninguém te quer por perto, de que você foi totalmente esquecido pelo mundo. E isso te deixa ansioso, desesperado e com um vazio enorme no peito. Solitude, por outro lado, é quando você tá sozinho, mas você se sente completo. É quando você genuinamente aprecia a sua própria companhia e escolhe estar sozinho. É quando você não precisa de validação externa de ninguém pra se sentir bem. A maioria das pessoas só conhece a solidão, elas nunca experimentaram a solitude de verdade. E é por isso que elas associam qualquer momento sozinho com sofrimento, sabe? Mas quando você começa a se sentir confortável sozinho, essa percepção toda muda, porque é só na solitude que você consegue ser realmente você, sem a influência ou expectativa dos outros. É quando você encontra a sua paz, é quando o silêncio é confortável porque é só você. São nesses momentos que você consegue desenvolver um relacionamento saudável com você mesmo. E esse vai ser o relacionamento mais importante da sua vida, porque é o único que você vai ter até o final. E assim, no papel parece tudo muito perfeito, né? Mas a realidade é um pouco mais complicada que isso. Porque a gente nunca viveu tão conectado assim antes. Todo mundo tem 1000 seguidores no Instagram, tá em 20 grupos do WhatsApp, tá sempre respondendo mensagem, sempre postando alguma coisa. Só que, paradoxalmente, a gente nunca teve tão emocionalmente isolado, sabe? Porque essas conexões são totalmente rasas e a gente confunde elas com relacionamentos de verdade. Like, comentário, tudo isso é só barulho disfarçado de companhia. E o pior é que esse barulho, esse ruído constante de fundo, não te deixa ter aqueles momentos de
solitude que eu tava falando mais cedo. Você nunca fica realmente sozinho porque sempre tem uma notificação aparecendo, sempre tem alguma distração te puxando pra fora do seu espaço. E o resultado disso é uma geração inteira viciada em estímulos externos. Pessoas que não conseguem ficar nem 5 minutos sozinhas sem sentir ansiedade ou surtar. Porque o normal hoje é isso, né? Tá sempre rodeado de conexões rasas e sem significado nenhum. Tudo isso só pra não ficar sozinho. E daí você acaba entrando num ciclo. Você foge desses momentos sozinhos porque você se sente desconfortável sem ninguém. E daí você vai e busca validação externa em relacionamentos superficiais que só te lembram do quão sozinho você realmente tá. Mas quebrar esse ciclo em que, pra ser sincero, quase todo mundo vive, é muito simples. Depois que você entender a importância de ficar sozinho e começar a valorizar isso, você vai desenvolver uma autossuficiência emocional. Termo difícil, né? Isso significa que você não depende de ninguém pra se sentir bem, pra se sentir motivado ou então pra se sentir completo. Você se torna a sua própria fonte de estabilidade, sabe? Você para de viver nessa montanha-russa emocional onde a sua felicidade depende da aprovação dos outros. Você para de aceitar migalhas de atenção só pra não ficar sozinho. Você para de ficar tolerando relacionamentos tóxicos porque você tem medo de não ter ninguém. E, em vez disso, você escolhe seus relacionamentos. Não por carência, mas porque você quer. E isso te torna infinitamente mais atraente, porque as pessoas percebem que você tá com elas por escolha e não por desespero. Quando você não precisa de ninguém, paradoxalmente, todo mundo quer ficar perto de você, porque pessoas completas são magnéticas. Então, como que você transforma essa solidão em solitude na prática? Primeiro, você precisa parar de fugir o tempo todo do desconforto de ficar sozinho. Na próxima vez que você ficar só, por qualquer motivo que seja, não corre pro celular, não liga a TV, não sai correndo pra procurar alguma distração. Fica ali, sente a solidão um pouco. E é estranho no começo, claro, seu cérebro ele vai gritar pedindo algum estímulo, pedindo a atenção de alguém, mas é nesse silêncio que você finalmente percebe que você consegue sobreviver na própria companhia. E depois disso, mano, você precisa dar uma limpada no seu círculo social. Para de aceitar qualquer pessoa na sua vida só pra você não ter que ficar sozinho. Relacionamentos superficiais, pessoas que só sugam a sua energia, corta tudo isso, porque é melhor pouco ou até nenhuma companhia do que muito ruído. E daí pra frente, não tem segredo nenhum. Vai aprender a curtir a sua própria companhia. Vai cozinhar alguma coisa ouvindo alguma música que você gosta, vai ler um livro no seu tempo de lazer. O que importa é você começar a tratar a si mesmo como a melhor companhia que existe, porque afinal, você é. Então, voltando àquela pergunta lá do começo do vídeo, por que você tem tanto medo de ficar sozinho? Agora você sabe que não é porque tem alguma coisa errada com você, é porque te ensinaram a interpretar todos os momentos sozinhos como solidão. Te programaram pra achar que ficar sozinho é sinônimo de fracasso, de rejeição. Mas quando você se toca que isso é só uma interpretação e que ela pode ser mudada, as coisas melhoram. Porque daí você percebe que ficar sozinho não é o fim do mundo. Na verdade, é uma das melhores coisas que você pode fazer por você mesmo. E quando você consegue ficar bem sozinho, você desenvolve uma coisa que a maioria das pessoas nunca vai ter: a capacidade de ser feliz, independente de qualquer fator externo. Porque afinal, a sua paz não vem de fora, ela vem de você. Você para de precisar da aprovação dos outros pra se sentir bem, você para de aceitar qualquer coisa só pra não ficar sozinho. E eu arrisco dizer que é aí que a sua vida começa de verdade. Então, da próxima vez que você se encontrar sozinho, não tenta sair correndo. Fica, respira, curte o silêncio. Você vai perceber que você é um cara bem legal de se ter como companhia. E quando você aprende isso, você nunca mais fica realmente sozinho. E no mais é isso, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de algum jeito, e até a próxima.